tem de tanto calcular gráfico de Feynman, você está misturando coisas que por si só não fazem sentido, mas no total tem uma coisa que sai, tem um número que sai, ou uma função, seção de Shop que você calcula e vai no laboratório e bate. Mas a gente fica assim com essa marra toda, achando que a gente prova tudo. A gente que faz física teórica prova muito pouca coisa. A gente trabalha em muita coisa, mas muita coisa está sem provar. Quer dizer, não digo nem a questão de aparecer experimentalmente, não, isso aí é até um outro detalhe. Eu digo assim, a questão de dizer que a manipulação matemática que você está fazendo tem sentido. Você está manipulando infinitos, embrulhando infinitos, está escondendo tudo, e está saindo número, está dando certo. Depois de 20, 30 anos você esquece. Né? A mentira bem contada acaba virando verdade. Né? Então a gente acaba um dia acreditando que está tudo provado, não está. Então eu acho que é importante a gente assim, trabalhar em física, a gente também não é bandido, a gente não é enganador, né? Mas a gente não pode também levantar voo, né? E achar que o cara faz história, sentimento. Bom, eu já vi gente dizer, físico importante, dizer que história não é ciência, porque não tem fórmula. Então, para mim, então o gênio é o farmacêutico, manipulação, que mistura lá, faz as bioquímicas dele, e esse cara tem fórmula na cabeça o tempo todo. Então esse é o gênio, mais fórmula do que a gente eles têm. Então, não tem fórmula, não usa matemática, isso não é ciência, que isso? Então, mas a gente se esquece, e se o cara entrar na nossa e perguntar, mas prova isso, você fala, não prova, prova isso, não prova, então o cara vai dizer, pô, então o que vocês são? Vocês são religiosos? Sectários, né? Ou cientistas? O princípio é que cada um acredita no que pode. Isso, eu acho que sim. Você consegue acreditar na reforma da Previdência? Essa não posso. Mas pode ser que esteja dentro desse limite, pode ser que eu que não esteja vendo, né? Pode ser que seja a saída. Então é isso, gente. Eu acho que a gente faz a nossa área, trabalha com o que a gente pode, mas a gente tem que ter um pouco essa humildade, né? De saber até que ponto a gente não está se descolando da realidade, né? E achando que a gente está com tudo, a gente está se esforçando, trabalhando, tentando fazer as coisas, discutindo, lendo paper, ouvindo a opinião do outro, respeitando a área do outro, porque muitas vezes as pessoas também se desrespeitam. Esses caras são puramente matemáticos, o que eles fazem não tem sentido. A gente vê, esse dia um cara foi na minha sala me procurar, disse que foi numa conferência, que eu dei um trabalho, eu não sei para quem aqui, sobre interação eletromagnética de neutrino. Aí o aluno falou com o professor. Aí o professor foi numa conferência na Suécia. Aí foi na conferência, quando voltou me procurou, você deu um negócio desse? Eu falei com os caras lá, os caras falaram que isso é coisa de teórico. Eu falei, olha, primeiro que não é coisa de teórico. Primeiro vamos ver o que significa isso. Agora, eu acho que esse ponto, você chegar a tomar esse ponto de vista, aí isso é coisa de teórico, desqualificar a pessoa assim, claro, vamos ver se é coisa de teórico ou se é coisa de experimental. Eu peguei o espelho e estou falando, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então, as pessoas, às vezes, por ignorância também, elas desqualificam a outra área. Então, a gente não pode fazer isso. Às vezes fica o cara que é físico teórico sabe muito, desqualifica o experimental. É experimental, não sabe matemática, não vamos fazer isso. E a gente sabe tanta matemática assim? E a matemática que a gente pensa que a gente sabe, ela está certa mesmo? A gente está fazendo a coisa certa? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que essa discussão é importante, assim, em termos assim, de posicionamento, postura dentro da profissão, porque às vezes a gente cria guetos dentro da física, né? Começa a criar uma hierarquia. Esse é o mais inteligente porque faz supercorda com calabial em espaços de orbifold n-dimensionais. Aí o cara vai descendo na escadinha. Esse cara aí, ele aperta parafuso no laboratório. E a gente começa a criar, entende? Uma guetização dentro da nossa área que é muito ruim. Porque dentro da ciência, isso é ruim. A gente tem que ter humildade. O cara está apertando parafuso, mas o que ele faz tem sentido. E eu não estou apertando parafuso, mas eu estou fazendo uma mistureba, uma sopa matemática de símbolos que pode não ter sentido, mas que dá um resultado. É o que me qualifica. Mas a gente tem que ter consciência de que tem coisa aí que não está legal. Então eu acho que é importante, vocês são jovens, né? Muitas vezes, muitas coisas acontecem dentro da nossa área, brigas em departamento, questão de projeto, tira dinheiro dessa área, tira dinheiro daquela área, essa área não serve, essa área não aplica, essa área não serve para nada, essa área é pura matemática. A gente começa a desqualificar as pessoas sem compreender o trabalho que elas estão fazendo. E a gente também, muitas vezes, os caras mais teóricos, às vezes são os mais arrogantes, porque acham que sabem mais matemática. Eu já vi físico teórico dizer, mas aquele cara não sabe nem direito o que é um operador de Laplace-Beltrame. Cara, o que tem? Mas ele faz física, ele não sabe o que é um operador de Laplace-Beltrame, mas ele faz uma boa física, a gente não pode partir para isso. E eu acho que é dentro da nossa área mesmo, se a gente for fazer uma análise, uma introspectiva,
Porque a gente que trabalha com modelo padrão, com supersimetria, com supergravidade, com gravitação quântica, com quinta dimensão, com décima dimensão, com teoria de cordas, com espaço de calabial, com compactificação, com Kaluza-Klein. Cara, o que disso existe? Alguém achou a quinta dimensão e a décima? Né? Alguém? Se sabe se o bóson de Higgs é isso tudo que é mesmo? Ele é composto, não é? O modelo padrão vai até onde? Cadê as partículas supersimétricas? Eu faço supersimetria, grande crítica. Cadê as partículas supersimétricas? Se o mundo é supersimétrico, cadê as partículas supersimétricas? Cadê o efeito da gravitação quântica? Então a gente conhece. Cadê o confinamento? Alguém provou o confinamento? Cada vez temos, está quase provando. 96, 97, Zyberg, Witten, provou o confinamento. Passou a onda. Ninguém provou o confinamento. Uma observação interessante que agora o LHC botou esses novos métodos, viu? Os quatro mas ele nunca consegue, sempre, nunca o estado de cor aparece. Não. Sempre o simplete. E a energia, a energia do quarto U é de médios, né? Sim. E essas energias de não são gélios, 3, 14 gélios. Gélios, né? Não gélios, esses mesons mais pesados na faixa dos gélios, pesado. 10 vezes mais pesado do que o próton, não, 5 vezes mais pesado do que o próton. Mas digamos, nunca... Não, é isso que eu digo, acho que é importante a gente ter essa coisa. Já falando aqui para as coisas do pessoal que aí, eu acho que a coisa mais interessante para mim em física é um pouquinho assim que nem essas coisas de religião, que você acaba entendendo que não entende nada, assim, as coisas são completamente muito além de você, nesse sentido. Então, uma coisa que eu acho que é interessante, inclusive, em física, dessa coisa do confinamento que você está falando... Daqui a pouco vou acabar a aula, não vai nem ter intervalo, não, pode deixar. As partículas fundamentais da natureza, elas estão confinadas. Isso é uma coisa assim... Pode comer essa merendinha, eu não espero o intervalo, não. Se você fosse falar isso para Demócrito, aqueles gregos, eles achavam que iam pegar lá a última, daí essa árvore... Por falar nisso, vocês que gostam também de filosofia, né, que acho que é importante, eu consegui o Mário Novello, tem uma amiga que é filósofa, e ela é especialista em filosofia atomicista. E ela se comprometeu, eu convidei, ela aceitou, o Mário Novello me colocou em contato com ela, ela vai dar 2 aulas aqui para nós no CBPE, na quarta-feira, eu acho que é dia 6 de dezembro, de 4 às 6, antes da aula de teorias de interações fundamentais. 4 às 6 e depois no dia 13 de dezembro. Ela vai dar 2 aulas. E falou que se houver interesse, ela daria uma 3ª aula. Mas é interessante, ela vai falar sobre os filósofos atomicistas, vai falar um pouco sobre a teoria atômica e o desenvolvimento dentro da filosofia. Eu acho que você falou nisso, né? Falou em Demócrito, né? Então, lembrar. Eu vou anunciar para vocês, eu vou depois pedir para fazer o anúncio direitinho, mas ela já me passou os dados. Vai ser 2 quartas-feiras seguidas, 6 e 13 de dezembro, de 4 às 6, antes da aula de interações. Só unindo, a pergunta fundamental é a época atrás, e a Demócrito, o que é uma teoria atomicista confinada? Certo. Entendi. Pode colocar, talvez eu não sei se ela como filósofa nem saiba dessa questão do não sei quantos filósofos já discutem coisas mais atuais, vocês ficam muito presos àquela filosofia pré-socrática, depois do Socrático, não sei, não posso dizer que eu não conheço o trabalho dela, mas assim, de repente é interessante trazer essas questões, né? Se você pegar esse lado aqui do delta beta, do lado, estou quase acabando, tá? que aprovar o confinamento. Isso. Você quer aprovar o confinamento pela teoria de campo na rede, exatamente. E de repente, se você fizer essa pergunta, o que é uma teoria, o que é uma visão atomicista confinada? Eu acho que nenhum físico sabe responder. O Demócrito acharia que eu encontrei lá um arqué qualquer, eu encontrei o arqué do arqué, e tudo mas não é isso. Tem uma parte confinada. O arqué está dentro de uma coisa que você não vê. O Dirac mesmo, a última vez que ele foi a 82, né? Que era um ano quente, né? Aquele ano de 82, né? Tinha sido, assim, eram anos quentes para a teoria de gate na rede, estava bombando muito essa questão de teoria de campo euclidiana, axiomática, né? E ele dizia que um grande problema que a gente tem que entender é o confinamento no espaço de Minkowski. Ele falava, a gente tem que entender o confinamento no espaço de Minkowski. Na hora que Dirac colocar assim na matemática, a gente tem que, não adianta a gente querer ir para lá e para cá, a gente tem que
enfrentar a realidade. Como estudar o confinamento nos traços de embora. Era uma questão que cara. Então é isso, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Eu estou só chamando a atenção, porque o Dória levantou esse aspecto aí, eu acho que é importante, porque às vezes a gente, na inexperiência, né, a gente não é alertado para essas coisas, a gente se esquece que a gente tem muitas questões em aberto, né, na nossa área, né. Então, como o Dória falou, nossa supersimetria, está ótimo, eu acredito em supersimetria, eu tenho convicção, eu tenho muita convicção, né. A gente, claro, se acostuma também, mas da maneira como eu fui educado dentro da visão de supersimetria, eu tenho muita convicção que a supersimetria ela é tão importante, ela está em pé de igualdade com a relatividade especial. Tirou a supersimetria, tirou a relatividade. Eu tenho plena convicção disso, compreensão de como a coisa me foi colocada, eu internalizei. Essa ideia é minha clara, mas cadê as partículas supersimétricas? E será que elas precisam existir para existir supersimetria? Será que se nós não encontrarmos, é uma questão, e se não encontrar nenhuma partícula supersimétrica no LHC, isso é o fim da supersimetria? Para alguns é, mas se você for entender o que é supersimetria, não é. Então, a relatividade especial é uma simetria excelente. Né? Agora, a pergunta é, tem alguma partícula especial da relatividade especial ou a partícula é um produto do espaço-tempo? Então, essas partículas que a gente mede, elas são um reflexo do espaço-tempo. A relatividade especial é apenas uma simetria que nos revela. Mas a gente pode ir de simetria conforme, que a gente sabe que é uma simetria ótima, está lá nos aceleradores, né? A gente pega lá o espalhamento de Planassus-Keter em 69, no SLAC, ele mostra claramente o scaling de Bjorken, nas seções de choque, foi a partir daí que se descobriram os quartos. E não tem nenhuma partícula associada à simetria conforme. É uma simetria legítima, mas sem partícula. A supersimetria ela pode ser uma simetria também legítima sem partícula. O problema é que nós nos acostumamos a associar partículas à supersimetria porque ela permite, ela tem espaço de parâmetro para isso. E é muito interessante em física você fazer predição, porque isso foi uma coisa que se consolidou a partir de Dirac. Até Dirac ninguém previa nada. Você media para estudar. A partir de Dirac começou, vamos prever um pósitron, vamos prever um antipróton. Aí Pauli previu o neutrino, aí o Cauã previu os mesons pi. E aí começou a prever partícula, aí o SO3 previu partícula, Gell-Mann previu partícula, depois previu-se os quarks apareceram, previu-se a terceira geração, apareceu, previu-se o Higgs apareceu, W+, W-, então tudo que foi sendo previsto foi aparecendo, então isso criou uma onda. E a gente está nessa onda. E a gente vai, então tem supersimetria, vamos associar partícula. Tem partícula? Tem, então vamos esperar. É uma simetria importante porque prevê partícula. Isso dá um ibope, né? Dá assim, cacifa, projeta, vamos construir uma grande máquina, porque a gente pode estar descobrindo novas partículas, novos regimes da natureza. Então, você entrou nessa onda, mas você pode entrar numa onda ortogonal, fazer supersimetria sem partícula. Pode fazer supersimetria sem partícula, como você faz teoria conforme sem partícula. Teoria conforme pode ser uma simetria boa para as funções de Green. Ela é boa, bate com as seções de choque, mas não necessariamente ela prevê partícula. Nem toda simetria precisa estar associada a partícula. A gente pode ou não ter uma representação em termos de partícula. Então é um pouco isso, mas aí criam-se ondas. E às vezes a gente esquece que a gente está dentro de uma onda, porque a gente em física é muito educado sem contexto. A gente é educado para aprender isso bem, aí você aprende aquilo bem, fica fissurado naquilo, só faz aquilo, sabe aquilo muito bem, passa às vezes 30 anos fazendo uma coisa, e você perde a noção de contexto. Então, eu acho que é importante a gente sempre ter essa noção de contexto. O que eu estou fazendo, por que as coisas são assim, olhar o histórico, nunca pegar as coisas pelo meio. Pegou a teoria, já no final, não, vai ver o histórico, faz a reconstituição, vai na crítica genética. Olha a teoria quando ela foi criada, quais eram as críticas que tinha, as grandes cabeças, o que diziam daquela teoria, e você pode adotar aquela teoria, não importa se Paulo era contra, ou se Dirac era contra. Você pode ser a favor, você pode dizer, não, eu acredito nessa teoria, eu quero investir nisso, porque tem uma empatia, tem princípios aqui que tocam naquilo que eu penso, sabe? Então eu acho que a gente, em física, tem que ter essa maturidade. Às vezes a gente é muito imaturo, a gente pensa que é só a física que a gente faz que é importante, só eu sei, eu domino, aquelas poucas pessoas dominam aqueles códigos ali. Eu acho que isso é uma coisa. Sem o contexto do Ecamirim, eu comparei esse contexto do Ecamirim com o contexto do trabalho do marxismo. Sim. Porque
que você pode, às vezes, colocar um contexto, vamos dizer, de Bitcoin. Agora a nova moeda Bitcoin, não sei o que lá. Tem algumas coisas boas, outras coisas, umas coisas. Mas você, de onde é que está o trabalho? Você está fazendo riqueza com Bitcoin? Com computador? Riqueza tem que trabalhar para fazer uma riqueza. O Eta Miner, quando eu acho os primeiros 50 anos do século XX, foram em cima do Eta Miner, para lá e para cá. Era impossível botar um delta B. Então, vamos dizer, hoje, nessa primeira geração deles, será que, vamos dizer, eles podem fazer física sem contexto do Eta Miner, ou podem fazer economia com Bitcoin? Não sei responder, mas são desafios que tem que tomar, vamos dizer, encarar o desafio, entende assim? A gente pode ser tudo, menos inocente. É isso que a gente não pode ser. A gente pode ser até burro, mas não inocente. A pior coisa é inocência em ciência. Não pode ser inocente. Não sabia. É mesmo. Não pode, cara. Isso não pode existir. A gente tem que dizer, não, tá bom, eu não sei, eu sou burro, eu não entendo isso, mas eu sei que existe, mas eu não entendo. A pior coisa é quando o cara, a gente tem inocência. A gente não pode ter esse tipo de inocência. Fazer uma coisa, mas existe isso, está lá no, trabalhando, você faz cálculos, mas não vai dizer, mas é mesmo, a minha teoria tem esse tipo de furo, eu nem sabia, cara, isso não pode fazer, isso não pode acontecer. Você tem que ter plena consciência, não que física você está fazendo. Dá para acreditar. Você faz o remédio, depois que a pessoa morre, você vai ver que tem efeitos colaterais, é assim que se faz. Acho que tem que ter esse cuidado, e acho que isso aí passa pela questão da humildade, que às vezes a nossa profissão não nos dá. Vamos lá. Então, só voltando, então, acho que a gente agora entendeu o que é a simetria SO4, e daí a gente vai passar. Então, a gente tem outras, né? Simetria. Então, a gente tem os seguintes isomorfismos que vão ser importantes para a gente construir as nossas teorias de Gauss. SO2 vai com 1, como a gente já sabe. SO3 vai com SO2. SO4 vai com SO2 cross SO2. Também vai com SO3 cross SO3. Depois nós temos a simetria SO3, vamos falar sobre ela. E depois tem uma coisa interessante, que é o SO4, SO6, a simetria SO6, ela vai com o SO4. Localmente isomórfica SO4. Ou seja, a álgebra de Lie de SO6, que nós já conhecemos, nós já trabalhamos aqui, é isomórfica a álgebra, porque a gente já fez SON. Então, se a gente já fez SON, a gente pode pegar SO6, e SO6 bate com SO4. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos fazer agora rapidamente, né, só as simetrias unitárias, que a gente já fez as simetrias ortogonais. A gente, na próxima aula, já começa a construir essas aplicações, que eu quero chegar já fazer Yang-Mills, para a gente poder fazer os istos, tá? Então, vamos lá. Então, SO3. Então, SO2 a gente já sabe que SO3 é parametrizado desse modo aqui. A gente tem as transformações de SO3, elas são escritas desse modo, exponencial, de I. Aí aqui a gente tem o ângulo de rotação, o vetor unitário em torno do qual a rotação acontece. Então, eu vou fazer uma rotação no espaço em torno de um certo eixo, uma certa direção caracterizada pelo vetor unitário N de chapéu, e a rotação em torno desse eixo vai ser de um ângulo θ. Então, tá aqui eu tenho, o vetor é unitário, então ele tem essas características, nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado igual a 1. Então, esse vetor tem duas componentes independentes. Eu posso escrever nz em função de nx e de ny. E aqui eu tenho um ângulo, θ. Então, estão três parâmetros escondidos aqui. Eu tenho o valor do ângulo da rotação e tenho as duas componentes independentes do vetor n. Então, os três parâmetros da rotação estão aí. E aí a gente tem aqui o gerador, que é o que a gente chama de operador de spin no espaço. Então, esse operador aqui, ele tem essa característica. A matriz S, componente I, elemento JK, ela é menos epsilon, menos I, epsilon I, JK. Então, se nós fizermos uma rotação num vetor, então V', eu vou ter um
vetor V' que vai rodar segundo RV. Então, se eu fizer uma rotação infinitesimal, uma transformação infinitesimal, eu vou ter V', vai ser a identidade, expandindo em primeira ordem, mais I, θ, N chapéu, escalar S, atuando em V. Se expandido em primeira ordem, expando exponencial 1 mais I θ, né? V. Isso aqui está escrito em notação vetorial. Posso escrever isso aqui então desse modo. V' I, quando eu pegar a componente IJ, delta IJ, vai ficar delta IJ VJ. Então vai ficar V mais θ, N chapéu, componente, vamos dizer, K, SK, elemento IJ, VJ. Só abrir aqui o componente, é como se eu tivesse feito isso aqui. VI, quer dizer, vou pegar essa matriz aqui, elemento IJ. Então vai ficar delta IJ mais I, θ, N, chapéu, componente K, matriz S, componente K, aí aqui elemento IJ, tudo isso aqui atuando em VJ. Então, nosso ΔV, a transformação infinitesimal do nosso vetor, ΔV componente I, vai ser I, θ, N, K, N chapéu, componente K, isso aqui vai ficar menos I, epsilon, I, epsilon, K, I, J, VJ. E com menos I dá 1, então delta VI, eu posso escrever desse modo aqui. Θ, aí eu tenho aqui epsilon, K e J, eu posso pegar aqui, isso aqui pode ser o produto vetorial, que eu para K aí, eu posso pegar assim, assim, N, chapéu, vetor V, pode botar até assim. Delta V vai ser N chapéu, a gente pode fazer o seguinte, isso aqui vai ficar I com menos I dá 1, vai ficar epsilon, K e J. Θ, N chapéu, componente K, VJ. Então eu posso trocar esse I com esse K. Boto aqui um sinal menos. O I com menos I já deu 1. Esse menos aqui vem por causa da troca de índice aqui. E isso aqui é o produto vetorial. É N chapéu, vetorial V, componente I. Né? Delta VI daria isso aqui, componente delta. Eu tiro o I daqui, então fica menos. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma rotação infinitesimal em cima de um vetor. Uma rotação, se eu faço uma rotação de um ângulo θ no meu vetor, de um ângulo θ em torno do eixo do N chapéu, essa é a rotação infinitesimal. Então, isso é o SO3. Que a gente pode agora escrever sob a forma SO2. Essa mesma rotação pode ser vista sob a forma do SO2. Se eu quiser agora olhar o SO3 correspondente a esse SO2, eu vou escrever o nosso SO2 desse modo. No espaço dos SO2 eu vou escrever uma outra matriz, vamos chamar uma matriz assim, posso chamar de M, que vai ser exponencial de I, θ, N chapéu, só vai mudar aqui o gerador. Está aqui o gerador de SO2, sigma sobre 2. Então essa transformação aqui é uma transformação 2 por 2, mas que guarda a mesma álgebra de SO3. Só que ela não vai atuar em vetores, porque os vetores são 3 por 3. Essas matrizes aqui são 3 por 3. Essas matrizes aqui são 2 por 2, elas vão atuar 2 espinores. Então a transformação vai ser psi' igual a M psi. Então, ou seja, psi' alfa igual a M alfa beta psi beta. Se a gente faz a expansão aqui, isso aqui fica delta alfa beta, o primeiro termo é a identidade, no espaço espinorial, 2 por 2, mais I, θ, N, botar I, θ sobre 2, N, chapéu, escalar sigma, alfa beta, atuando em psi beta. Então a transformação do infinitesimal do espinor de SO3 é essa aqui, delta psi vai ser I sobre 2, θ, N chapéu, escalar sigma,
transformação típica infinitesimal de SO2. Então agora a gente vai. SO4 a gente já viu. Tá aqui rapidinho. SO4 adquire essa forma aqui. Tinha colocado assim aquelas matrizes, os geradores ômega e J, as matrizes sigma e J. Agora pode botar até SON, né? Vai botar assim SON. Tá. E aí a gente tinha visto que essas matrizes sigma e J, elas têm esses elementos de matriz aqui, kappa L. Então, essa típica transformação de SON. SO4 a gente estudou, viu as representações de SO4. Então, SO3 e SO2, as representações de SO3 e SO2 são aquelas representações caracterizadas por I igual a 0, rei, e assim por diante. São todas representações unitárias, então a gente tem aqui R dagger, R, é igual a identidade. N dagger, N igual a identidade. Então, são todas matrizes. Aqui é identidade 3x3 e aqui é identidade 2x2. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter R dagger, R igual a identidade N por N. Então, tá. SO4 a gente já falou. Agora eu vou falar só sobre o SO3 rapidinho e a gente generaliza para o SON. SO3. Então, eu estava pensando assim, temos uma matriz que seja 3x3, unitária, determinante 1. Aqui a gente tem que observar o seguinte, a matriz, ela sendo unitária, determinante de R dagger, é o determinante de R conjugado complexo transposta, igual determinante de R menos 1, que é 1 sobre o determinante de R. Mas agora, o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz, quer dizer, o determinante da transposta é igual ao determinante de R estável. O determinante do complexo conjugado da matriz é o conjugado complexo do determinante da matriz. Então, a gente tem daqui que módulo do determinante de R ao quadrado é igual a 1. Então, a matriz unitária, o determinante dela, tem módulo igual a 1. Então, o determinante de uma matriz unitária vai ser sempre uma fase. Por isso ela é chamada matriz unitária, porque a fase, né, é uma coisa unitária, é o 1. Né? Então, a fase dela é um objeto assim. Então, agora, a matriz unitária tendo... E a gente vai escolher. Então, essa aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz boêmia. Só estou impondo a condição de que... esqueci dessa condição ainda. Isso aqui, então, essa aqui é uma matriz UN. A matriz simplesmente unitária. Então, por exemplo, que a minha matriz é unitária. Só estou dizendo isso. Daqui decorre isso. Então, matriz unitária, o módulo do determinante dela é uma fase. Agora, se eu impuser que o determinante dela é 1, então essa fase virou 1. Então, θ é igual a 0. Então, eu impus uma condição. O módulo determinante é 1. Se o módulo do determinante é 1, isso significa que a raiz quadrada da parte real do determinante de R ao quadrado mais a parte imaginária do determinante de R ao quadrado, isso é igual, isso aqui é o módulo, né? Isso aqui significa o módulo do determinante. Mas, então, o módulo determinante, quer dizer, a parte imaginária é a função da parte real. Se eu digo que a parte real é 1, automaticamente o imaginário da parte imaginária do determinante é 0. Então, eu só imponho uma condição. Então, impor isso aqui significa, não são dois vínculos. Porque eu estou dizendo que o determinante é 1. Se o determinante fosse geral,
e eu impusesse que o determinante seria, eu teria parte real igual a 1, parte imaginária igual a 0. Mas quando o módulo determinante já é 1, eu já fixei uma relação entre a parte imaginária e a parte real. Então, basta dar a parte real para a parte imaginária, já fica fixada, nesse caso, a 0. Então, tem um vínculo só. Então, o determinante agora, então, essa matriz aqui é S-U-N. Então, a matriz S-U-N é isso aqui, ela tem determinante igual a 1, ela se torna especial. Tá aqui. Agora, se ela tem determinante 1, nós já tínhamos falado aí daquele teorema da análise matricial. Toda matriz de determinante 1 pode ser colocada sob a forma exponencial. Então, se o determinante de R é 1, então eu posso expandir R como sendo exponencial de uma matriz. E aí, exponencial de uma matriz de traço 0. Então, essa é a condição de especialidade. Se o determinante é 1, traço é 0. Então, eu tenho que a minha matriz é unitária. Então, eu tenho que R Dagger é igual a R menos 1. Essa é a condição de unitariedade. E a condição de especialidade. Determinante de R seja 1. Agora, se a matriz está exponenciada dessa forma aqui, isso está me dizendo o seguinte: a exponencial de ômega Dagger é igual a exponencial de menos ômega. Então, está me dizendo que a matriz ômega é anti-hermitiana e tem determinante, e tem traço 0. Está saindo daqui. Para ela evitar dela ser anti-hermitiana, a gente pode botar um I aqui. Então, a gente redefine assim. A gente redefine R como sendo exponencial de I ômega. Fazendo assim, automaticamente ômega sai hermitiana e o traço continua certo. Então, eu posso passar das matrizes S e N, então isso aqui é o grupo. Isso aqui é o S e o N maiúsculo. Agora, eu posso, vamos dizer assim, codificar as informações sobre a matriz unitária nessa matriz ômega aqui, que é uma matriz hermitiana de traço duplo. Então, isso aqui é a álgebra. Então, é muito mais simples trabalhar com matrizes hermitianas do que com matrizes unitárias, porque matrizes hermitianas, elas são a parte linear, formam um espaço vetorial linear. As matrizes unitárias, não. O produto de duas matrizes unitárias, por exemplo, não é uma matriz necessariamente elementar. O de duas matrizes unitárias é unitária, mas eu não tenho linearidade, porque eu tenho aqui essa exponencial, quer dizer, a minha matriz unitária ela é uma exponencial, tem potências de ômega a todas as ordens, ao passo que no espaço das matrizes ômega eu tenho um espaço linear. A soma de duas matrizes hermitianas é hermitiana, né? Então, é uma estrutura linear. Então, a gente vai trabalhar com as matrizes ômega. Se eu tiver uma matriz unitária, quer dizer, hermitiana, então vamos dizer, ômega hermitiana. Então, a minha matriz ômega, ela tem essa estrutura aqui. Se ela é hermitiana, a diagonal dela toda é real. Então, a diagonal é real. E aí, tudo que está aqui, a gente sabe que está aqui. A matriz hermitiana tem essa característica, né? Quando eu transponho o conjugo, né? Quer dizer, os elementos que estão aqui eu transponho para cá, os conjugados desses elementos aqui são os transpostos desses. Então, quantos elementos independentes tem essa matriz? Qual é a dimensão dessa matriz? Claro, ela é uma matriz N por N, complexa. Então, ela tem 2N2 parâmetros reais. Tá? 2N2 parâmetros reais. Ela é N por N e complexa. Mas agora, ela não é uma complexa qualquer. A diagonal dela é toda real. Então, ela perdeu N elementos que são as partes imaginárias. Então, eu vou ter 2N2 menos N. Eu estou tirando, não existem partes imaginárias, né, na diagonal. Então, eu estou tirando todas as partes imaginárias. Perdi N parâmetros, que seriam as partes imaginárias da diagonal. Depois, tudo que está aqui embaixo é uma réplica de tudo que está aqui em cima, a menos do conjugado complexo. Quer dizer, o conjugado complexo disso que está aqui em cima é o que está aqui embaixo. Transpondo. Então, eu vou ter, na verdade, todos esses elementos aqui estão fora, vamos dizer assim. Então, a gente tem N2 menos N sobre 2 elementos aqui embaixo. Quer dizer, N2 menos N sobre 2 estão aqui e N2 menos N sobre 2 estão aqui.
Só que esses elementos que estão aqui são os mesmos que estão aqui. Eles têm parte real e têm parte imaginária. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 2, né? Então, isso aqui. Multiplicar isso aqui por 2, porque eu tenho, quer dizer, na verdade, eu estou perdendo aqui as partes reais e as partes imaginárias que estão aqui, são as que estão aqui. Então eu vou ter isso aqui, vai ficar 2n2 menos n menos n2 mais n, né? Então isso a gente está usando a propriedade de... Tá, então tem aqui quantos elementos deu para nós? Estamos usando a propriedade de hermiticidade. Então 2n2, 1n menos n cancela, 2n2, então fica n2. Então tem n2 elementos por ser hermitiana. Então a matriz hermitiana, n por n, tem n2 elementos reais, mas por ser hermitiana ela acaba ficando com n2 elementos reais, ela perde a metade. Porém ela tem traço zero. O fato do traço ser zero significa que, por exemplo, um elemento pode ser escrito em função de n menos um elemento da diagonal. Então, o fato de ter traço zero, ele me retira uma condição. Me retira um parâmetro, menos um parâmetro. Seria seria o último elemento da diagonal, sei lá, posso dizer que esse elemento aqui é menos esse, botando aqui. Que a soma da diagonal tem que ser zero. Então, no final do dia, nós temos n2 menos 1 parâmetros reais independentes. Então, a matriz unitária, a matriz SUN, a gente fez a contagem pela álgebra. A matriz SUN, ela por ser unitária e determinante 1, toda a informação sobre ela, todos os parâmetros dela estão dentro de uma matriz hermitiana de traço zero. Então, vamos colocar aqui a matriz R, que está em SUN, ela é escrita sendo exponencial dessa matriz aqui. E essa matriz ômega, ela está na álgebra de SUN, e ela tem, então, ela é hermitiana e tem traço nulo. Então, e aí ela, vamos dizer assim, então isso aqui nos dá N2, a dimensão, vamos dizer assim, a dimensão real, contando os parâmetros reais. O número de parâmetros reais dentro de uma matriz hermitiana de SUN é N2 menos 1. Então, no caso, por exemplo, de SU2, nós já sabemos, 2, 3, que são as três matrizes de Pauli, né? São aqueles três geradores, e três matrizes de Pauli, quando a gente exponencia a transformação de SU2. Pegando S3, vamos pegar a matriz, não vamos pegar a matriz unitária, vamos pegar a matriz hermitiana. Vamos pegar uma matriz hermitiana 3x3 com traço zero. Ela vai ter essa estrutura aqui, matriz hermitiana 3x3. Então, a gente já sabe, a diagonal dela é toda real. Ela vai ter que ter essa estrutura, alfa, beta, o traço dela é zero. Isso tudo aqui, alfa e beta, são reais. Agora a matriz hermitiana, eu vou botar aqui é gama mais I delta. Então aqui vai ter que ser gama menos I delta. Aqui é epsilon mais I delta, zeta, é epsilon menos I zeta. E aqui delta mais I eta, e aqui é delta menos I eta. Então a gente tem esses parâmetros independentes. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, eta e eta. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como tinha que ser, né? N2 menos 1. Então 8 parâmetros independentes reais. Então a gente pode escrever essa matriz em termos de 8 parâmetros e 8 geradores. Eu posso escrever essa matriz assim: alfa, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Mais beta, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Mais gama, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais delta, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Epsilon,
Então a gente tem 8 matrizes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matrizes, todas hermitianas e de traço zero. São os 8 geradores, 8 matrizes geradoras de SO3. Então a gente pode escrever uma transformação de SO3 usando essa parametrização. R vai ser exponencial de I. Então a gente pode botar aqui parâmetros, vamos chamar de alfa I ou ômega I, vamos chamar de parâmetros ômega I, vamos chamar de ômega A. E geradores que eu posso chamar de GA. Então esses GAs aqui, então esse A vai de 1 a 8, são 8 parâmetros, 8 geradores, 8 matrizes geradoras, e todos esses geradores são hermitianos e de traço nulo. Então isso é geral. Existe uma base preferencial, que é chamada de base de Gelman. Gelman produziu uma base especial, que ele trabalhou com SO3 de sabor, né, no início da década de 60, 63, e ele produziu as matrizes chamadas geradores de SO3 na representação de Gelman. Seria então 8 matrizes lambda A, aí de 1 a 8. De novo, todas as matrizes de Gelman são hermitianas e de traço nulo. Então Gelman escolhe assim, a matriz lambda 1 dele, ele segrega aqui, ele pega, faz assim, bota aqui a matriz de Pauli, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Depois pega o lambda 2, vai ser 0, menos vizinha 0, 0, 0, 0, 0. Ele está botando aqui a matriz de Pauli sigma 1, a matriz de Pauli sigma 2, e aqui ele põe a matriz de Pauli sigma 3. 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Então aqui são as primeiras 3 matrizes. Depois ele pega o lambda 4, ele faz a mesma coisa. Ele pega aqui 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Lambda 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 0, 0. É como se eu estivesse pegando a matriz de Pauli na linha 1, na coluna 3. Depois ele pega a matriz, isso é a escolha de Gelman, que é a escolha praticamente que se tornou a mais popular para trabalhar com as matrizes de SO3. 5, lambda 6, aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Lambda 7, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E finalmente o lambda 8, que ele escolhe 1 sobre 2 raiz de 3, eu nunca lembro se é 2 sobre raiz de 3 ou 1 sobre 2 raiz de 3. Vai ser algo assim. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 2. Aqui esse fator não estou me lembrando, tá? Bom, vocês podem checar na literatura. Qual é o fator? Não sei se é 2 sobre raiz de 3 ou 1 sobre 2 raiz de 3, tá? Bom, a gente vê que todas essas matrizes aí, e aí a gente pode observar o seguinte: lambda 3 e lambda 8 comutam entre si. Então, sempre que a gente tiver uma álgebra de Lie, existe um certo conjunto, subconjunto de geradores que comutam entre si. Esses são chamados a subálgebra de Cartan. A subálgebra de Cartan de uma álgebra é justamente o subconjunto de geradores que comutam entre si. E toda a álgebra S-U-M, sempre que a gente tiver um S-U-M, então S-U-M vai ter a álgebra de Cartan, a dimensão da álgebra de Cartan do S-U-M é N-1. Então, no caso de SO3, a álgebra de Cartan tem que ter 2 elementos, que são justamente lambda 3 e lambda 8. Desses geradores aqui, os dois que comutam entre si são lambda 3 e lambda 8. Então, a gente escreve assim, a gente parametriza, então, segundo Gelman, as transformações de SO3 desse modo aqui. Exponencial de ômega A, e aqui as matrizes de Gelman sobre 2.
aí, claro, essas matrizes de Gelman satisfazem a relação de comutação. Então, a gente pode pegar aqui lambda A sobre 2, como a gente faz com Pauli. Lambda B sobre 2, daí, aí aqui as constantes de estrutura, F, A, B, C, lambda C sobre 2. Então, essas aqui são as chamadas constantes de estrutura da álgebra de SO3. Depois a gente pode, claro, generalizar isso para SON. Quem quiser ver SON, foi a atividade de verão, não me lembro se foi esse ano foi 2017, 2016 eu acho, foi 2016 ou 2015, nessa atividade de verão de 2016 ou 2015, eu e o Tião fizemos um curso, Sebastião e eu fizemos um curso só sobre SON. Eu estudei umas 6 aulas, depois o Tião completou mais 2 aulas, e a gente fechou um cursinho, 8 ou 9 aulas no total só sobre SON. Quem quiser se inteirar melhor, para a gente aqui basta entender, a gente geralmente parametriza assim, vale isso aqui para SO3, onde A vai de 1 a 8, que são 8 geradores, e depois a gente generaliza isso para um SON, que vai caracterizar SON de um modo geral, vai ser que as matrizes vão ser N2 menos 1, quer dizer, SON vai parametrizar as transformações de SON desse modo assim. Vou chamar aqui de A maiúsculo, e aqui geradores que eu posso chamar de lambda A também, sobre 2. Pode botar lambda A, você não tem 2 vantagens. Só que esse A agora vai de 1 até N2 menos 1. A gente vai ter N2 menos 1 geradores e N2 menos 1 parâmetros reais, independentes. Então isso aí é o SON. Então a gente vai, na próxima aula, feito um pouquinho essa revisão desses grupos fundamentais, na próxima aula a gente vai começar a construir as teorias com simetria local e depois com simetria global, perdão, e depois a gente vai fazer o teorema de Noether na forma local para poder chegar aos campos de Young-Mills. Tá? Aí a gente vai construir uma teoria de Young-Mills. Para aí a gente vai fazer, vamos construir uma teoria de Young-Mills SO3, que é onde nós vamos estudar os monopolos. Os monopolos chamados Toft-Kuliakov, os monopolos ligados a um tipo de mecanismo de Higgs. E depois a gente vai fazer o caso, por exemplo, pode fazer o caso de um SON, ou vai fazer até um caso de SO3 para estudar os instantâneos. Os métodos. Tá? Então a gente trabalha isso. Na próxima aula a gente vai precisar, na próxima aula a gente ainda vai se dedicar a construir simetrias globais. Então, vai falar o teorema de Noether global interno. Só lembrar então, que a gente está falando de simetrias internas. Os nossos geradores são objetos que são escalares do ponto de vista do espaço-tempo. Esses geradores aqui têm índice, mas esses índices aqui não tem nada a ver com o espaço-tempo. São índices do espaço interno. Então isso vai ser importante. Tem uma questão, acho que teve um curso aqui, não sei se foi nesse curso, foi no curso de interações fundamentais, e me perguntaram uma coisa e a gente vai falar sobre a questão dos múltiplos, qual é a característica dos múltipletes de uma simetria local, global. Que teve uma dúvida se poderia misturar spins diferentes. A gente vai ver que não. Os spins de um múltiplete têm que ser todos iguais, porque os geradores não têm spin. Mas então na próxima aula a gente vai começar a trabalhar. Por enquanto a gente fez simetrias internas globais, mas só mostrou as simetrias. Nós não trabalhamos a construção de ações invariantes. Na próxima aula a gente vai fazer isso e vai construir depois as simetrias internas globais. Tá bom? Então por hoje é só. Desculpa, realmente estou sem intervalo. Depois disso você começa a dar uma coisa da mecânica. Vou. Vocês não têm a mecânica de redução? Vou deixar. Vai fazer isso aí. Quando a gente começar a construir as teorias, vamos fazer as reduções depois. Depois que você dá esse trecho com isso? Isso.